Olá, sou a acadêmica Selma Pereira da Silva, do Polo de Niquelândia, Goiás. Estou cursando Pedagogia na disciplina Ética Profissional. Na obra filosófica e ética do professor Silvino José, o autor define ética na teoria da moral como a filosofia da moral, ou seja, como estudo racional sobre a experiência moral do ser humano. Por mais que ética e moral originalmente sejam sinônimos, distinções diversas são feitas entre os dois termos. Além disso, moral é o comportamento real dos indivíduos em relação às regras e aos valores que lhes são propostos. Nesta acepção, moral não é o código de normas como tal, mas a maneira como os indivíduos se submetem ou obedecem mais ou menos a um princípio de conduta. Este conjunto de regras pode ser formulado em códigos mais explícitos ou até escritos, mas também transmitido de maneira difusa, podendo assim haver regras que nem sempre são coerentes entre si. Por isso, podemos dizer que os seres humanos se tornam seres morais através da educação, independente de qual seja ela. E que se não houvesse educação, convivência com outros seres humanos, estes não se tornariam seres morais. Para os antigos, a ética cujo modo era virtude e cujo fim é a felicidade. Realizava-se pelo comportamento virtuoso, entendido como ação que era conforme a natureza. Sendo, por natureza, um ser racional, virtuoso, é quem domina as paixões e se guia pela razão. Esta dá normas à vontade humana para que esta possa deliberar corretamente. A norma é vivida e aceita como se fosse estabelecida e definida por algo que os gregos denominaram ou a natureza. Por uma natureza que está acima de cada indivíduo, é igual em todos. Neste caso, fazer o bem significa cumprir a lei da natureza e fazer o mal é agir contra a natureza. A harmonia com a natureza será, por conseguinte, o bem e o mal, a desarmonia com ela. No caso do cristianismo, há uma diferença marcante com a ética anterior. Para os cristãos, o bem já não poderá ser feito na política. Para os antigos, a liberdade era um conceito essencialmente político. O cristianismo desloca a liberdade do campo político para o interior do ser humano. É dentro de ser humano que se dá a luta entre bem e mal, e não só na convivência dos seres humanos entre si. Além disso, com o cristianismo, não se trata de apenas submeter a vontade à razão, como se era para os antigos, mas também se trata de submeter a vontade humana à vontade de Deus. Além daquilo que já dissemos sobre a história das diferentes fundamentações teóricas da moral, ou seja, das diferentes éticas, lembramos também outra importante distinção entre duas perspectivas éticas de certa forma incompatíveis, por se basearam em dois princípios que não combinam entre si: ética da convicção e ética da responsabilidade. A ética da convicção é para Weber o conjunto de normas e valores que orientam o comportamento da política na sua esfera privada. Já a ética da responsabilidade representa o conjunto de normas e valores que orientam a decisão do político a partir das suas posições como governantes ou legislador. Desde o momento em que consumimos que somos nós que fazemos a história, também consumimos que somos nós que decidimos sobre o que é bom e o que é mal. Claro que é mais cômodo atribuir a outrem a responsabilidade de o fazer. No caso mais específico, falamos do ponto de vista filosófico, a dificuldade de indicar uma solução para o problema ético
se deve também ao impasse teórico em que os especialistas da ética estão metidos hoje em dia. Se compararmos a crise da ética com o que vulgarmente denominamos crise ética, certamente nos damos conta de que, no ponto de vista teórico, a primeira exige muito mais do que a segunda, que seria resolvível apenas no ponto prático.